Meu nome é Pedro, eu respondo pela área de sustentabilidade e qualidade da concessionária Rota do Oeste, que é responsável pela operação da rodovia BR-163 no estado do Mato Grosso. Vamos seguir. Explicando um pouco para vocês como funciona a concessão da rodovia BR-163, é um contrato de concessão junto com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, uma rodovia federal com extensão de 850 quilômetros. E os municípios que a gente corta 19 municípios no estado do Mato Grosso, uma população total de 1,5 milhão de habitantes. Então, os principais municípios do estado do Mato Grosso são cortados pela rodovia BR-163. É a principal rota de grãos do estado do Mato Grosso. Mas também são transportados outros produtos, que são produtos químicos, principalmente que a gente vai focar aqui, produtos perigosos, né? Então, esses municípios correspondem a 55% do PIB do estado, com 47% da população do estado também, e 10% do território. É um contrato de 30 anos de concessão, então desde 2014 a 2044, com 90% do transporte carga de grãos e produtos a granel. O investimento de 6,8 bilhões nesse período de 30 anos, com 9 praças de pedágio e 18 bases sal. Aqui a gente vê a distribuição das bases sal ao longo da rodovia e também das praças de pedágio. A gente tem a base sal, é onde ficam os nossos equipamentos e veículos e equipes para atendimento à rodovia. Elas estão distribuídas a cada 50 quilômetros aproximadamente, as praças de pedágio distribuídas a cada 100 quilômetros aproximadamente. Então, como eu falei, são 850,9 quilômetros, que são gerenciados e operados pela concessionária Rota do Oeste, com 30 anos de concessão. Temos uma média de 292 mil veículos equivalente dia, com 90% do nosso tráfego veículo pesado, como a gente apresentou anteriormente, está errada essa informação. Temos a responsabilidade de duplicar 453 quilômetros, desse total 117 já estão duplicados, que é no trecho de Tiquira a Rondonópolis. Manutenção e recuperação da rodovia de 561 quilômetros e serviços operacionais em todo o traçado concedido. Por que não atribuições de duplicação e manutenção também nos outros quilômetros restantes? Porque já existiam contratos de manutenção, recuperação e duplicação em nome do DENIT e continuaram em nome do DENIT. Então, deram parte da rodovia para a gente duplicar e recuperar e operar 100% dela. Então, de Tiquira, na divisa do estado do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, até Sinop, no norte do estado. Então, aqui a gente tem algumas imagens dos serviços já realizados. Deixa eu voltar aqui. Aqui é lá na ponte do Rio Correntes, na divisa do estado do Mato Grosso do Sul. E hoje a situação atual, trecho já duplicado. Tinha um vídeo que a gente ia mostrar, mas deixa, eu acho que vai perder muito tempo. Aqui é a rodovia dos imigrantes, já recuperada. Alguns serviços de recuperação. E aqui um pouco da nossa estrutura. Como eu falei para vocês, são 18 bases operacionais, são aquelas edificações, 9 praças de pedágio, são 22 veículos de inspeção. Os veículos de inspeção ficam trafegando na rodovia durante 24 horas por dia, justamente para identificar essas ocorrências, acidentes e qualquer tipo de incidente que tem que ser atendido. 21 guinchos leves, 5 caminhões-pipa, 8 guinchos pesados, 18 ambulâncias, sendo 5 delas ambulâncias UTI, e 5 caminhões guindalto. Os nossos números, tivemos um total de 320 mil atendimentos até hoje, iniciamos em setembro de 2014, então são 3 anos e um pouquinho de operação. Em 2017 tivemos 62 mil atendimentos, 346 atendimentos por dia, é um número expressivo. 37% desses atendimentos por problemas mecânicos, 1.630 atendimentos clínicos, qualquer atendimento que envolva ambulância. 15 mil objetos recolhidos na pista, esses objetos são recolhidos justamente para evitar novos acidentes. E 131 focos de incêndio controlados pela equipe da concessionária. Um dado que é importante, que eu coloco nesse canto, que do total de atendimentos que nós já realizamos, 308 atendimentos foram com produtos perigosos, produtos químicos. Alguns dados de redução de acidentes. De 2013, que é o ano antes do início da concessão, até 2016, que foi um ano fechado, né? A gente teve uma redução de 29% no número de mortes na rodovia, nesse trecho concedido.
e 10% na redução de número de acidentes. E no primeiro semestre de 2013, em comparação com o primeiro semestre de 2017, teve uma redução de 39% no número de mortes. Isso é um número expressivo. É um trabalho em conjunto que é feito com o concessionário, com o PRF, que é o dia a dia da rodovia. Então, é um trabalho importante que a gente vê os números aqui. Desses 308 atendimentos com produtos perigosos, que é o foco que a gente tem que ter aqui, 70% deles são 5 tipos de produtos químicos exclusivamente. Que são 35% deles são diesel, 13% gasolina automotiva, 10% álcool etílico, 7% GLP e 5% biodiesel. E desses atendimentos que a gente prestou, 4% apenas tiveram vazamento de produtos perigosos ou para faixa de domínio ou para pista que teve que ter algum recolhimento do resíduo derramado, né? Distribuindo esses atendimentos no tempo, em 2015 nós tivemos 26% dos nossos atendimentos com produtos perigosos, 2014 41%, e em 2017 tivemos 33% dos nossos atendimentos. Desse total, metade do que a gente atendeu em 2017 são relacionados a combustíveis, álcool etílico, a etanol, ou então gasolina. Passando para o próximo slide, como funciona o nosso atendimento? A gente tem um PAI, que é um plano de atendimento de emergência, e de gestão de riscos, onde a gente tem a aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres e também da SEMA, que são parte integrante desse PAI. Então é muito importante a aprovação deles, justamente para a gente definir muito bem todo o fluxo de comunicação e as responsabilidades. E como funciona a observação e a identificação de um acidente desse. A gente tem nossa equipe de operação de tráfego, que está grande, alguns integrantes estão aqui com a gente hoje, que são os nossos olhos e braços na rodovia. Eles estão 24 horas fazendo a inspeção de tráfego e identificando esses tipos de ocorrência. Então, eles fazem o primeiro atendimento em caso de ocorrência. Então, eles identificam uma ocorrência, passam a informação via rádio para o Centro de Controle de Operações, que é uma central que eu vou mostrar imagens para vocês mais à frente. E esse Centro de Controle de Operações faz um trabalho muito importante de comunicação com outras partes interessadas no nosso plano de comunicação. E a gente consegue fechar o ciclo e fazer o atendimento com a participação de todos. Corpo de Bombeiros, PRF, Casa Civil e SEMA. Então, todas as pessoas são comunicadas via CCO. Então, como funciona aqui? Primeiro, o inspetor de tráfego identifica no local do acidente a situação que ele observou. Qual a orientação que a gente dá para o nosso integrante? Que eles façam comunicação com o CCO via rádio, sempre se mantendo em zona fria. O que é a zona fria? Fora do local onde pode acontecer uma explosão ou qualquer tipo de contaminação, e contra o vento para que ele não se contamine, já que até esse momento a gente não conhece o produto químico que está naquela ocasião. O integrante, em local seguro para ele obtém o número da ONU, se possível, que vai estar identificado no caminhão que está transportando aquele resíduo ou aquele produto, e passa para o CCO. O CCO faz a avaliação de como proceder de forma segura. Qual que é a nossa orientação para o nosso integrante? Ele não pode gerar um novo acidente. O acidente já aconteceu, ele não pode se expor ao risco de ele se acidentar também. Então ele tem que se posicionar e se portar de forma segura para que posteriormente a gente consiga tratar de forma que ele e os usuários da rodovia não se lesionem ou que se intoxiquem com aquele produto que está ali no acidente. Posteriormente, o CCO apresenta as informações obtidas através do manual da ABIQUIM, que eles têm acesso a esse manual lá na sede. Então, o CCO pega todas as orientações de segurança e passa para esse integrante que está no local do acidente. O integrante que está no local do acidente faz o isolamento da área, para que não tenha acesso nem de novos integrantes, que são os parceiros dele, nem de usuários da rodovia. Na ânsia de ajudar, podem prejudicar ou se prejudicar. Ele faz também o controle de drenagens, justamente se tiver derramamento, de forma antecipada, para que não atinja as drenagens próximas ao local, que é o último passo. Fora isso, ele fica aguardando novas orientações do CCO, que é o Centro de Controle de Operações, que está em contato com as outras partes relacionadas. Então, aqui um pouco do trabalho do nosso operador de tráfego, aqui até um atendimento com o GL, onde teve vazamento. Então, aqui embaixo tem serragem já para recolhimento do material vazado. Aqui está o nosso Centro de Controle de Operações, onde a gente tem algumas câmeras na rodovia com observação do que acontece no dia a dia da rodovia.
A gente ainda tem o nosso compromisso de instalar 500 câmeras ao longo de todo o traçado da rodovia. Qual o nosso compromisso? De não pode ter nenhum ponto cego. Então, durante os 30 anos de operação, a gente vai fazer a instalação dessas câmeras e vai ter um monitoramento Big Brother aqui no nosso Centro de Controle de Operações. Então, esses integrantes do CCO recebem a informação do tráfego a partir de rádio, fazem o contato com todas as partes interessadas, PRF, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SEMA e transportadoras e seguradoras, que é o responsável pela carga, e a gente faz o trabalho de atendimento a esse acidente. Cada parte relacionada aqui tem a sua responsabilidade. A gente não pode assumir uma responsabilidade de um recolhimento, de atendimento a um acidente, sendo que a gente nem conhece a carga. Essa é a grande dificuldade da rodovia. Se nós conhecêssemos todas as cargas que são transportadas, que é impossível, a gente não tem esse controle, nem temos o poder de fiscalização, a gente não consegue nem dimensionar os equipamentos de proteção individual dos nossos integrantes, pela diversidade imensa de produtos perigosos que passam nessa rodovia, né? Aqui eu trago um exemplo para vocês. Esse exemplo é um exemplo clássico que a gente teve há pouco tempo na concessionária. Foi no dia 2 de agosto, às 16 horas, aqui na Rodovia dos Imigrantes, onde a gente teve... Primeiro ponto foi a identificação da ocorrência pela equipe de tráfego no quilômetro da 506 da BR-070. A BR-070, para quem não conhece, é a Avenida dos Imigrantes, que dá acesso a Santo Antônio do Levergé. Ele identificou, o segundo passo identificou a carga e o grau de risco. Era um caminhão-baú com uma fumaça alaranjada, com grau de risco 9 pela ONU, pela identificação deles. E fez o isolamento da área, contenção das canaletas e restrição de acesso. Então você vê, aqui foi o ponto onde ele fez o isolamento da área. Ele isolou e nenhum usuário passava desse ponto e nenhum integrante passava desse ponto. Justamente para a gente ter o controle e a segurança de que ninguém ia se intoxicar com aquele produto. 8 minutos depois, teve a chegada do Corpo de Bombeiros, acionado pelo Centro de Controle de Operações, para atender a emergência também sem conhecer o produto. Ainda não conhecíamos o produto, sabiam que era uma fumaça alaranjada e tinha focos de incêndio. O incêndio foi combatido e controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, porém, durante uma semana, havia algumas reações desses produtos, e volta e meia voltava a pegar fogo, ou então a fumaça alaranjada voltava a surgir. Vou falar um pouquinho para você do desafio desse atendimento. Posteriormente, a concessionária acionou a transportadora, que era um motorista autônomo. Aí está a grande dificuldade: o motorista autônomo não tem vínculo com nenhuma empresa de transporte, ele responde única e exclusivamente pelo caminhão dele. E quem nós iremos acionar nesse caso? Que ele só está sendo pago para fazer um transporte. Alguém é responsável pelo embarque, alguém é responsável pelo desembarque do produto. E quem a gente vai achar nessa situação? Então eu passo mais para frente ali. E aqui está o local limpo e recuperado. Qual o nosso trabalho aqui com relação a passivos ambientais, que foi falado mais cedo, e também controle de resíduos? Como não temos responsabilidade pela carga transportada, mas temos responsabilidade pelo atendimento e também pela rodovia, a gente não pode fazer o atendimento ou iniciar um atendimento e permitir que o usuário que fez o recolhimento do resíduo deixe a faixa de domínio, deixe o solo contaminado ou água contaminada. Então a gente faz pontualmente ou então uma avaliação caso a caso para ver o que a gente vai exigir daquele transportador. Nesse caso especificamente, a gente exigiu alguns controles de contaminação do solo, que ele apresentasse para a gente laudos por laboratórios certificados, para a gente ter esse controle, que depois a rodovia permanece com a gente. E a partir do momento que ele saiu de lá e levou o resíduo dele, teoricamente o problema passa a ser nosso. Então, se a gente assume um passivo sem conhecer o tamanho do problema, a gente acaba assinando cheque sem fundo, sem saber o que fazer. Então, qual o grande desafio nesse caso? Tinha um córrego próximo ao local do acidente, córrego escuro. Então, o primeiro atendimento é fundamental, porque ele vai fazer a contenção de forma segura para ele, de forma que evite o transbordo de carga para córregos e rios próximos ao local, e principalmente galerias de drenagem, que podem ter algumas próximas. O motorista é um motorista autônomo, como eu falei para vocês, e o desafio aqui, 5 diferentes produtos fracionados. Os produtos, não sou químico, mas se alguém tiver curiosidade, eram ureia, sulfito de sódio, polidíspere, TH500, hipoclorito de cálcio e sódio diclório isocianurato. Então,
Certamente, a fumaça laranja e os outros tipos de ignição e focos de incêndio que estavam dando era por reação entre os produtos que estavam sendo transportados, né, que demorou uma semana para ser controlado. Então a CRO teve que buscar o acionamento das empresas responsáveis pelo embarque e desembarque do produto, pelo fato do motorista ser autônomo e não ter uma seguradora que pudesse ser acionada. Muitas vezes a gente entra em contato, a gente identifica pelo próprio nome da transportadora no veículo, durante o atendimento a gente identifica o nome da transportadora, aciona essa transportadora, ela imediatamente aciona a seguradora que faz o acionamento, principalmente de algumas empresas especializadas nesse tipo de atendimento. Nesse caso, a dificuldade foi o fato de ter um motorista autônomo que só respondia pelo caminhão, não pela carga. Às vezes nem conhecia a carga que estava sendo transportada. Então, nesse caso, acionamos as duas empresas, o embarque foi feito em São Paulo e o recebimento foi feito no Mato Grosso, e a empresa responsável pelo recebimento se encarregou de tratar e fazer o recolhimento do resíduo mediante notificação da SEMA. Então, o trabalho é muito importante no PAI, né, que você envolve todas as pessoas do fluxo de comunicação. Nesse caso, a SEMA fez uma notificação pela dificuldade que a gente estava tendo de atender e recolher esses resíduos, e aí, mediante notificação, o responsável pela carga fez o recolhimento. Então, novos focos de incêndio se iniciaram com a liberação de fumaça tóxica, a reação entre os produtos. Durou uma semana esse trabalho. E o recolhimento dos resíduos de contaminação do local foi feito pela empresa que é responsável pelo recebimento desse material. Então, foi um trabalho feito com várias mãos, todos esses braços estão previstos no nosso PAI PGR, o que é fundamental, treinamentos e alinhamentos entre essas partes para que todo mundo saiba a sua responsabilidade. Então, eu vi o finalzinho da apresentação da sua trans aí, vi a importância do PAI e PGR, né, gestão de risco, conhecer isso. Trabalhar de forma preventiva é muito difícil. A concessionária não tem o poder de fiscalização, eu não conheço o que passa na minha rodovia, mas eu tenho que tratar o acidente, eu tenho que fazer o atendimento. O primeiro atendimento é de minha responsabilidade. Depois eu chamo os meus outros parceiros, o PRF que está aqui presente, Corpo de Bombeiros está aqui presente, SEMA aqui presente. Então é um trabalho de conjunto, cada um com a sua responsabilidade, mas é muito importante que todo mundo esteja preparado para atuar com a sua responsabilidade, né? Que essa é a grande dificuldade. Às vezes a gente faz um acionamento num domingo à noite e não consegue contato com a SEMA, ou então o posto da PRF está em outro atendimento, que também acontece outros atendimentos que eles precisam prestar. O Corpo de Bombeiros está sem efetivo também por outro atendimento qualquer, que teve chuva no estado do Mato Grosso e teve que atender. Então, muitas vezes, essa é a grande dificuldade. Mas hoje funciona muito bem nosso fluxo de comunicação do PAI. Acho que começou bem, teve a aprovação da SEMA, cada um conheceu muito bem a sua responsabilidade, mas é muito importante que a gente tenha essa reciclagem de tempos em tempos para que todo mundo saiba o que fazer com momentos críticos, né? E é basicamente isso. Então, a gente também exige que essas empresas que fazem o recolhimento e recuperação dos passivos ambientais nos apresentem controle de destinação final dos resíduos. A gente exige que isso seja apresentado justamente porque algo retirado da rodovia pode ser jogado num rio, num córrego mais próximo, e a gente seria o corresponsável por aquilo. Então, a gente exige que tenha o controle de destinação, o controle de incineração e todas essas evidências sejam encaminhadas para a concessionária para controle e arquivamento. A gente tem tudo isso arquivado lá. E aqui eu encerro meu bate-papo. Eu falei a vocês que ia ser breve. Ia ter que acelerar um pouco mais e eu acho que eu bati no meio-dia, né, Nilma? A Nilma me acelerou lá fora, eu fiquei preocupado em reduzir 3 slides ali para vocês. Mas beleza, gente. Agradeço aí o bate-papo. Deu tudo? Foi bem? Para voltar de novo, né? Foi só uma palhinha, né, Nilma? Tá certo. Mas beleza, gente, agradeço a atenção de vocês, se tiver alguma contribuição, agradeço o convite da Nilma também, o CRO se coloca à disposição nos próximos eventos, P2R2, aí, que a gente é parte integrante junto com a SEMA e outras partes relacionadas, e é isso.